Senhor Deus meu, em ti eu me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me e havendo quem possa me livrar. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam e as minhas mãos não há iniquidade, se apegue com o mal a quem está em paz comigo. Eu que poupei aquele que sem razão me oprimira. Persiga o inimigo da minha alma e o alcance, e espizinhe-o no chão a minha vida, e arraste-o do pó da sua glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra-me a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Despedaça-te em seu furor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-se as tuas alturas. Ó Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há no meu coração, ou a integridade que há em mim, como diz algumas traduções. Amém? Queridos, esses salmos é um salmos de Davi, aonde ele vai trabalhar, Davi vai trabalhar a questão do coração do homem justo, do coração do homem bom, do coração do homem que age com retidão diante de Deus, e o ímpio que o oprime, o sofrimento que vem na caminhada cristã sobre aquele que anda em retidão com Deus, aquele que anda em justiça com Deus. É aquela velha pergunta, né? Por que o justo sofre? Por que a gente sofre sendo bom, né? Muitas vezes a gente hoje mesmo ouvi essa expressão, né? Fulano era tão bom, não devia ter morrido, né? Quando uma pessoa boa morre, o ruim fica. A gente ouve isso, né? Essa comparação. Porque a gente não entende o dia de amanhã. A Bíblia diz que nós não conseguimos acrescentar nem um côvado. O que é um côvado? É um palmo. Você não consegue colocar um palmo à frente da sua subsistência, da sua vida do amanhã, do que vai te acontecer alguns minutos, o que vai acontecer com você daqui a algumas horas, o que vai acontecer com você em instantes. Nós não sabemos. E por isso, nós não sabemos muitas vezes porque estamos sendo oprimidos, porque estamos sofrendo. E isso acomete o coração daquele que anda em retidão, daquele que busca a Deus, daquele que ama a Deus, daquele que serve a Deus com fidelidade. Por que o justo sofre? Por que o homem bom sofre? Né? Essa é a pergunta de muitos. O salmista vai dizer, inicia esse salmo dizendo assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Embora Davi não compreendesse o que estava acontecendo com ele, né, o mal que sobrevinha sobre ele, mas ele tinha uma convicção de que Deus era o refúgio dele, mesmo que ele não compreendesse o que estava acontecendo. Então, Davi começa então a dizer assim: todos os que me perseguem, livra-me. Davi estava sofrendo uma perseguição. Essa é a primeira coisa que eu quero que cada um de nós venhamos a entender. Na caminhada cristã, há uma possibilidade da gente sofrer perseguição. E a perseguição, ela pode vir de forma interna, como pode vir de forma externa. Ela pode vir do lado de fora dos nossos relacionamentos, como pode vir do lado interno do nosso relacionamento. Ela pode vir de dentro da nossa casa ou fora da nossa casa. No caso de Davi, a perseguição era de dentro da casa dele mesmo. Davi sofreu perseguição pelos irmãos, a inveja dos irmãos, a incompreensão dos irmãos. Davi sabia do que ele estava falando. Davi sofreu a perseguição de Saul, quando se levantou contra ele, querendo matá-lo. A Bíblia diz que Saul por várias vezes tentou tirar a vida de Davi. Então a perseguição era algo pautado ali na vida de Davi, era algo que Davi
estava vivendo de forma intensa. Muitas vezes nós também vivemos isso. E a gente não compreende por quê. Por que estou sendo perseguido? Por que fulano não gosta de mim? Por que fulano fala mal de mim? Por que fulano inventa calúnias a meu respeito? E aí nós entramos na segunda coisa que Davi vai falar. Davi vai dizer primeiro, olha, todos que me perseguem, há uma perseguição contra mim. E Davi vai comparar essa perseguição não com uma perseguição superficial, não era uma perseguição momentânea, era algo muito duro. Davi vai dizer assim, olha, como o leão que me arrebata e me arrasta, me despedaçando. Então era uma luta muito dura, era uma perseguição muito dura, era uma perseguição que doía em Davi como se ele estivesse perdendo membros do seu corpo, como se um leão agarrasse na mão dele. Você já imaginou um leão agarrando na sua mão assim e arrastando você, a força que tem um leão? Davi vai comparar isso. Ele diz assim, e não há nesse momento ninguém que me livre. Então Davi, ele sofria a perseguição do sentimento de pressão sobre a vida dele, e ele olhava para aquele momento e aparentemente parecia que não havia ninguém que pudesse livrá-lo daquela situação. Muitas vezes nós passamos isso. Nós passamos por esse momento de perseguição e parece que ninguém quer estar ali nos ajudando. Parece que Deus, até o próprio Deus, Davi vai dizer assim, Senhor, tu se esquecesse de mim. Davi vai dizer isso no versículo 3, Senhor, tu se esquecesse de mim. Houve um abandono da sua parte para comigo, nessa hora em que todos me perseguem. E aí Davi então vem para o segundo ponto, ele diz assim, Senhor, não é porque eu pequei, não é porque eu fiz o mal a alguém. Davi vai dizer assim, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se pequei contra o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que deveria ser oprimido, persiga-me o meu inimigo contra mim e me alcance. E ele vai espizinhar-me. Davi vai usar essa palavra, espizinhar, é pisar com pressão. É como você, eu não sei se você, tem gente que não gosta, por exemplo, matar uma barata, você pega a barata, dá aquele pisão nela assim, e ela estoura, Davi está dizendo assim, olha, que alguém faça isso comigo, que alguém me alcance, se eu fiz um mal para alguém, se eu falei contra o meu irmão, se eu fiz alguma coisa, que alguém me alcance e coloque os seus pés sobre mim e me esfregue no chão, que ele me espizinhe, ele me miúce ali. Davi tinha uma sinceridade no coração muito grande. Então, a possibilidade da nossa caminhada cristã é da perseguição. Nós seremos perseguidos. Davi foi perseguido. Se nós olharmos para José, José foi perseguido pelos seus irmãos. Se nós olharmos nas escrituras, nós vamos encontrar oposições em qualquer área da vida. Neemias foi perseguido por Sanbalat e Tobias, e Jeremias, o profeta, foi perseguido, Isaías foi perseguido, Paulo foi perseguido, Pedro, os apóstolos, o próprio Jesus foi perseguido. Então a perseguição, ela muitas vezes é um processo, é uma possibilidade na nossa caminhada cristã. A acusação, a perseguição sem causa, aquilo que nós chamamos de uma acusação que há contra mim, alguém que me acusa de algo que eu não cometi. A minha mão pura, como Davi diz assim, olha, eu não fiz o que me culpam, eu não fiz o que falam de mim, na minha mão não há iniquidade, eu não fiz o mal contra o meu irmão, apesar de aquele que estava contra mim, aquele que fez o mal contra mim, eu não produzi a guerra sobre ele, eu estabeleci a paz. Olha como Davi estava dizendo. Então Davi não tinha culpa pela perseguição dos irmãos. Davi não tinha culpa da perseguição de Saul contra ele. Davi está dizendo, eu não sou culpado dessa perseguição. Ainda que eles venham sobre mim, ainda que eles venham e tentam me destruir, eu não sou culpado, eu não fiz isso. Muitas vezes nós vamos na nossa caminhada cristã, mas nós vamos enfrentar isso. É uma possibilidade da nossa caminhada cristã. Há a possibilidade da perseguição, há a possibilidade de nos acusar daquilo que nós não cometemos, de algo que nós não fizemos, de algo que nós não realizamos.
né? Muitas vezes alguém olha para você e diz, não, fulano está sofrendo porque ele merece, fulano está sofrendo, eu sabia que esse sofrimento é porque essa pessoa é má, essa pessoa nos enganou, essa pessoa não é verdadeira, e nós muitas vezes medimos o sofrimento de alguém por alguma coisa que está acontecendo. Lembra de Jó? Os amigos de Jó acusaram Jó, aquele momento que ele estava vivendo, Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu sua família, perdeu sua riqueza e perdeu a sua saúde. Jó estava em caco, literalmente, coçando com pedaços de caco, de telha, todo chagoso, das plantas do pé ao fio do cabelo, e os amigos olhavam para ele e diziam, não, Jó, você tem culpa, você fez alguma coisa, você tem culpa no cartório, que ele diz o outro, você cometeu alguma coisa, Jó. Jó, fala a verdade, você abusou de alguma moça, você pecou contra alguma moça, Jó, você ficou rico porque você roubou, Jó. Essas eram as acusações dos amigos. Jó, você tem alguma coisa no seu coração aí, você é um homem mau, Jó. Mas não havia acusação, ninguém sabia o que estava acontecendo com Jó, nem o próprio Jó. Jó vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó vai ignorar e dizer assim, melhor que eu não tivesse nascido, porque ele não compreendia a acusação dos amigos contra ele sem causa. E aí nós vamos então para o terceiro item, que é uma possibilidade da nossa caminhada cristã. Recapitulando, na nossa caminhada cristã, nós vamos como Davi, como Jó, como Moisés, como José, como Paulo e tantos outros, nós vamos ser perseguidos. Haverá uma perseguição sobre nós. Haverá acusações na nossa vida sem causa, sem você merecer. Eu sempre costumo dizer que tem gente que não vai com o jeito da gente. Tem gente que olha para você e já te faz um pré-julgamento de você, dizendo, eu não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dela, o meu santo não bateu com o santo dela. E aí já começa ali uma indiferença, a gente começa a olhar para a pessoa, na verdade, e parece que a gente já não gosta daquela pessoa, a gente nunca conversou, nunca relacionou com ela, mas a gente já tem uma certa uriza. É uma perseguição sem causa. É uma perseguição sem causa, né? E aí vem a terceira, Davi vai encontrar algo, Davi vai levantar e dizer, levanta-te, Senhor. Aí Davi agora ele está rogando a Deus, ele está sendo perseguido sem merecer, ele está sofrendo uma acusação que ele não merece, e agora ele olha para Deus e diz, Senhor, você não vai fazer nada? É muito interessante o Salmo, amados irmãos, é uma poesia. O livro de Salmo todo são poemas, são cânticos, são música. A maioria dos salmos são, por isso que leva o salmo, a palavra salmo vem de inário, vem de canto. Então os salmos eram cantados, eram poemas, Então o salmo é essa linguagem poética. Davi vai trabalhar ela. Davi era um músico que tocava harpa. Então Davi ele vai falar ao Senhor, dizendo, Senhor, olha, eu estou sendo perseguido, Senhor, eu não tenho culpa no cartório, eu não sou culpado por essa perseguição, mas o Senhor não vai fazer nada por mim? Eu achei lindo isso aqui de Davi. Davi olha e diz assim, no verso 6, levanta-te, Senhor. É como se ele estivesse dizendo para Deus, Senhor, você não vai fazer nada por mim não? Levanta-te, Senhor, na sua indignação. O Senhor não está indignado por mim não? Será que o Senhor não está vendo? Não é assim que muitas vezes nós até oramos, Senhor, olha essa perseguição que estão fazendo contra mim, Senhor, essas pessoas estão falando isso, esse irmão está falando isso, esse irmão, essa irmã, e a gente começa a fazer uma oração como Davi, dizendo, Senhor, levanta-te contra mim, Senhor, levanta contra esse, Senhor, mostra a tua indignação. E Davi vai dizer assim, levanta-te, Senhor, mostra a sua indignação, mostra a tua grandeza, mostre a sua fúria contra os meus adversários. É muito interessante essa fala de Davi, e não é diferente de qualquer coração humano. Eu me lembro de uma ocasião bíblica, de um fato bíblico, onde Jesus vai passando por Samaria, e ele vai mandar os discípulos a Samaria para pedir pouso.
E os samaritanos não dão pouso para Jesus. Não. Ele é judeu, está com cara de quem está descendo para adorar em Jerusalém, e nós não adoramos em Jerusalém, e ele não vai ficar aqui não. Vai embora. E aí os discípulos voltam: ó, Senhor, os homens lá não querem receber o Senhor, não querem que o Senhor desça na cidade. E aí então Jesus diz assim: então vamos embora, caminhamos. De repente Filipe e Natanael levanta e diz assim para Jesus: Senhor, o Senhor não quer que nós nós vamos orar aqui e vamos pedir fogo do céu e vai queimar a cidade de Samaria. Olha esse coração, porque eles não estavam, você vai dizer assim, mas que horroroso, como é que o discípulo pode pedir isso? Mas amados, eles estavam ali com aqueles que para eles era o Cordeiro de Deus, para aquele que era o Rei dos Reis, para aquele que era o Senhor do Senhor, aquele que era o Messias para eles. Era inadmissível na cabeça deles alguém recusar receber Jesus, como é para nós, né? Você já imaginou Jesus bater na sua porta e você falar: não, aqui o senhor não entra? Ou você vê que é Jesus, Micaela, lá na sua casa, você olha pela janelinha assim do portão da sua casa, você vê Jesus batendo na vizinha, na porta da vizinha, e a vizinha não abrindo a porta para Jesus. Isso não vai indignar você? Sim. Não é? Então é o que aconteceu com Davi. Davi disse: Senhor, mas eu sou bom, eu sou um homem bom, eu temo ao Senhor, eu guardo a tua palavra, eu me desvio do mal, e agora, Senhor, vem essa perseguição contra mim, as pessoas estão me perseguindo, estão levantando calúnia contra mim, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai, como fez Natanael e Filipe, dizer: o Senhor não vai mandar fogo do céu para destruir, para extinguir os samaritanos? Olha, e então Davi diz assim: desperta-te, Senhor, no teu furor, segundo o juízo que há em ti, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer juízo. Então Davi vai dizendo nesse salmo assim: olha, eu sei que há perseguição, eu sei que há acusação sem causa, e há o silêncio de Deus. Quando Davi diz assim: Senhor, levanta-se, Senhor, olha para mim na sua indignação, desperta-te, Senhor. Davi está dizendo assim para Deus: Senhor, o Senhor está em silêncio, o Senhor está vendo todo esse mal acontecendo, nós estamos vivendo num momento atípico, e nós estamos ouvindo todas essas situações e dizendo assim: Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não está em silêncio? Por que o Senhor não repreende esse vírus? Por que o Senhor não manda fogo do céu e queima esse vírus de uma vez? E a gente volta a cultuar, e a gente volta a adorar. Senhor, né? Tem crianças morrendo inocente, tem irmãos morrendo, tem crente dizendo assim: não, eu sou crente, isso não pega em mim. Olha, não é bem assim. Nós estamos presenciando todos os dias crentes, muito crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, o Senhor recolhendo, e muitas vezes acometidos do vírus. Porque há momentos que Deus fica em silêncio, e Deus não se alegra com a morte do ímpio, Ele se alegra com a morte do justo. Então nós temos que entender isso. Então Davi vai dizer: Senhor, há uma perseguição contra mim, Senhor, há uma acusação contra mim sem causa, eu não mereço essa acusação, e tem o seu silêncio, Senhor. Em meio a essa situação, o que nós podemos fazer? O que Davi fez? Davi percebeu que ele estava sendo perseguido. Davi percebeu que ele estava sendo acusado sem causa, como José, como Paulo e tantos outros foram acusados sem causa. Pedro foi preso, acusado sem causa, porque pregaram o Evangelho, não havia uma acusação, né? E aí vem o silêncio de Deus, porque Deus não responde na hora certa, no momento certo, no momento em que você realmente quer que Ele responda, porque Deus tem um processo. Há um processo de Deus. Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele não tem pressa para realizar algo na nossa vida, porque nós estamos condicionados a um tempo. Deus não. Deus, para Ele não tem tempo. Então Deus, Ele é atemporal. Ele é além do tempo. Ele é atemporal, né? Nós somos temporais. Deus não. Deus é antitemporal. Ele é além do tempo. Ele é além de tudo isso. Então, quando Davi olha para tudo isso, Davi então encontra duas coisas
que para nós é o que nós temos que buscar, para no meio da caminhada cristã, a gente vencer a perseguição sem perder a fé, vencer as acusações dos nossos inimigos e muitas vezes até dos nossos amigos ou dos falsos irmãos, em silêncio, e ter a vitória de Deus. E muitas vezes compreender o silêncio de Deus, porque Deus não vai responder a sua oração momentaneamente. Deus tem o poder para responder a sua oração agora? Tem. Mas eu conheço gente que Deus demorou 10, 15, 20, 30 anos para responder uma oração. Não é porque Deus não pode fazer, é porque muitas vezes nós é que não estamos preparados para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Então Davi vai dizer aqui, ó, e eu encontro duas coisas que Davi fez, que é extremamente necessário para que eu e você faça e a gente possa vencer essas possibilidades na vida cristã. Qual a possibilidade? A possibilidade da perseguição, a possibilidade da acusação sem causa e a possibilidade do silêncio de Deus. O mais difícil de todos eles é o silêncio de Deus. É você andar corretamente com Deus, é você estar guardando a palavra de Deus, você está guardando a palavra, você obedece a palavra, você é fiel, mas muitas vezes Deus demora para responder a sua oração. Deus demora para resolver um problema que você entregou nas mãos dele. E você está confiado, mas aquilo está demorando. E a demora, a Bíblia diz que a esperança, quando não alcançada, ou quando a esperança demorada, ela apodrece os ossos, ela judia. Mas nós temos que olhar como Davi olhou. Primeira certeza que nós temos que ter. Davi diz assim, ó, no versículo 1, ó, Senhor Deus, meu refúgio. Quando, amados, nós somos surpreendidos pela perseguição, quando nós somos surpreendidos pela acusação sem causa, quando nós estamos vivendo o silêncio de Deus, nós temos um lugar só para ir, é aos pés do Senhor, é aos pés do Salvador, que diz aquele hino, né? Irmos aos pés do Salvador. Por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele está com as rédeas nas mãos. A Bíblia diz que Ele chama pelo nome as estrelas. Ele tem o poder de dominar todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Então, no momento da possibilidade da perseguição, da possibilidade da acusação sem causa, do silêncio de Deus, o que devo fazer? Me refugiar no Senhor. Davi diz assim, ó, eu me refugiarei no Senhor. Esse refúgio em Deus é quando nós clamamos a Ele. Quando nós, mesmo que nós não estejamos compreendendo o que está acontecendo, nós estamos clamando a Ele, nós estamos pedindo, nós estamos crendo, nós não estamos abandonando a fé, nós estamos ali dizendo, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu acredito, eu sei que o Senhor vai abrir a porta, e a qualquer momento um milagre vai acontecer, como aconteceu na vida de José. José não compreendia o que aconteceu com ele. José foi vendido pelos irmãos, desceu ao Egito, foi como escravo, foi ali caluniado sem causa por uma mulher que diz que aquele servo tentou deitar-se com ela, era uma mentira, mas ele foi parar na cadeia. Como que pode um servo de Deus assim? Né? Lá na cadeia ele vai subir ao posto de governador, se torna governador, ele trabalha praticamente 14 anos como governador, 7 anos de bonança, 7 anos de fome, até que os seus irmãos vêm comprar alimento dele. Ali então, quando ele encontra os irmãos com medo, quando ele se apresenta aos irmãos, os irmãos com medo, dizem, agora eles vão morrer, agora ele vai nos matar, porque nós vendemos ele, nós acusamos ele, nós mentimos. Qual foi a palavra de José? Transformadora. José olha para os irmãos e diz assim, ó, não temas, porque foi Deus, olha que coisa maravilhosa, foi o Senhor que quis assim. Foi o Senhor, não foi vocês que me venderam, foi o Senhor que proveu isso, para que nós salvássemos isso aqui. Há um propósito em todas as coisas. Davi olha para a perseguição, Davi olha para a acusação sem causa, Davi olha para o silêncio de Deus, e Davi retrocede dizendo assim, para onde eu irei? Eu me refugiarei no Senhor.
Então o primeiro segredo para nós vencermos a perseguição, vencermos a luta, vencermos a acusação sem causa, vencermos o silêncio de Deus, é nos refugiarmos no Senhor. É quando nós corremos aos braços do Senhor. Por quê? Porque Davi vai dizer assim, ó, o Senhor é quem julga os povos, o Senhor é a minha retidão, segundo a sua integridade que há em mim. Deus conhece a integridade que há em mim, Deus conhece a integridade que há no seu coração, Deus conhece a nossa integridade e Ele nos julgará baseado na nossa integridade, porque Deus é justo, Deus não é homem para que minta, Deus é justo. Então nós devemos nos refugiar no Senhor, mesmo que não venhamos a entender o trabalhar de Deus. E a segunda coisa que eu termino aqui, Davi olha para tudo aquilo, e aí está no versículo 10, Davi diz assim, do Salmo 7, Davi diz assim, ó, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu escudo, Ele salvará os retos de coração, Deus é o justo juiz. Davi está resgatando aqui a fidelidade de Deus, Davi está lembrando aqui da grandeza de Deus, ele está dizendo assim, Deus é fiel, Deus é fiel, Ele é justo. Quando Davi olha e diz assim, Deus é o meu escudo, Deus, Ele é o meu escudo, Ele salva-me, Ele salva os retos de coração, Deus é o meu juiz. Davi não está olhando para um juiz iníquo, para um juiz que julga segundo os seus preceitos, ou segundo a sua bem-valia. Não, Davi está dizendo, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece os povos, o Senhor é fiel. Então, diante dessa perseguição, eu não vou lutar. Diante dessa acusação sem causa, eu não vou me defender. Diante do silêncio de Deus, eu não vou murmurar. Eu vou aguardar Deus trabalhar, porque Deus é fiel. Amados, que esta palavra possa falar no seu coração, que você possa estar enfrentando talvez uma perseguição, talvez você esteja enfrentando uma acusação sem causa, de repente você está vivendo um momento de silêncio de Deus. Pastor, mas já faz anos que eu estou orando e Deus não responde a minha oração. Meu irmão, calma, Deus está trabalhando. Eu gosto muito de um texto de Isaías que diz assim, olha, os meus olhos nunca viram, os meus ouvidos nunca deixaram de ouvir um Deus que trabalha por aqueles que nele temem. Então, se você teme, se Deus realmente é o seu refúgio, se Deus é o seu escudo, você crê na fidelidade de Deus, então Deus está trabalhando. E Ele vai te dar a vitória, e Ele vai abrir as portas, e o milagre de Deus virá sobre a tua vida. Agora, não importa se você é um cristão, não importa se você está caminhando com o Senhor em fidelidade, se você está firme aos pés do Senhor, se você é um cristão realmente sincero, nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. Nós sofreremos acusação sem causa. Alguém vai mentir sobre nós. Alguém irá nos acusar. O próprio Jesus diz, bem-aventurado, no Salmo 5, ele diz assim, ó, bem-aventurados sois vós quando caluniarem a respeito de vocês, quando disserem toda forma de maledicência contra vocês e vocês não merecerem. Vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque Deus é o reto juiz. Então guarde o seu coração. Quando você sofrer a perseguição, não tente resolver. Quando você sofrer acusação sem causa, não saia para a luta. Quando o silêncio de Deus vier, não murmure. Faça apenas duas coisas. Vá ao refúgio que é Deus. Dobre o teu joelho, clame a Ele. Faça como Davi. O Senhor é o meu refúgio. E confie na fidelidade do Senhor. A Micaela vai estar louvando o Senhor e depois eu vou orar por você. Confie na fidelidade do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é fiel. Ele é justo, Ele conhece todas as coisas. Que Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Vamos louvar, depois estarei orando por você. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a
que nós possamos deixar tudo diante do Senhor no altar. Esse é o segredo. Na caminhada cristã, há possibilidade da perseguição, há possibilidade da acusação sem causa, há possibilidade do silêncio de Deus, mas nós não vamos nos perder do processo. Nós vamos ser como José, nós vamos ser como Paulo, nós vamos ser como Davi, nós vamos ser como Jó, aguardando em Deus em 2 requisitos: indo a Ele, porque Ele é o nosso socorro. Quando a luta apertar, vá na oração, vá aos pés do Senhor e tenha convicção de que a fidelidade do Senhor é eterna, ela é de geração em geração, e Ele não é injusto, Ele é justo para julgar e medir cada uma das nossas decisões, das nossas ações, e Deus nos dará vitória. Pai querido, nós oramos, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco aqui. É bem verdade, Senhor, que em meio à luta, em meio à adversidade, nós muitas vezes, Senhor, não somos compreendidos, Senhor. Há perseguição, Senhor, há acusação sem causa, há o teu silêncio. O Senhor fica em silêncio para que nós possamos, Senhor, entender que o Senhor está trabalhando. E quando nós, Senhor, entendemos isso, nós recorremos a Ti em oração. A gente, Senhor, mergulha, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele que nos sonda, o Senhor é aquele que nos conhece no nosso íntimo, Senhor. E nós temos a plena certeza das Suas fidelidades. A Tua fidelidade, Senhor, é de geração em geração. A Tua fidelidade, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor, de nós termos vitória mediante Satanás, de termos vitória, Senhor, mediante o mundo, vitória mediante a nossa carne, Senhor. Senhor, nos ajude a sermos vitoriosos, Senhor, em Cristo Jesus, porque nós necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estaremos aqui então quinta-feira, quinta-feira às 21 horas, no meu canal lá no Instagram. Você está convidado a participar, tá bom? E domingo nós temos escola bíblica dominical às 9h30 da manhã, tá bom? E também, o nosso culto à noite, às 19h30. Você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui, desejando a você uma terça-feira maravilhosa.